Olá pessoal, sou Paulo Martins, aluno do mestrado profissional em ensino de física da Sociedade Brasileira de Física no Instituto de Física da UFAL. Vamos a uma videoaula sobre o rotor quântico e, no caso particular, bidimensional. Nessa videoaula veremos as diferenças principais entre o rotor quântico bidimensional e o seu análogo clássico. Vamos a uma videoaula. Olá pessoal, vamos a uma videoaula sobre o rotor rígido quântico, em particular ao rotor rígido quântico bidimensional, certo? Um rotor rígido é um modelo mecânico que é usado para explicar sistemas rotativos. De maneira bem simples, um rotor rígido é um corpo rígido que gira em torno do seu próprio eixo de rotação, né? Então, um exemplo de rotor rígido mais simples é um peão, esse aqui da figura, tá certo? Você tem aqui um motor rígido, um peão, tá certo? Ele está girando e nesse movimento com a velocidade angular ômega, ele tem aqui um momento de inércia, que a gente vai calcular daqui a pouco, o momento de inércia de um rotor rígido particular, né? Formado por duas massas. E nós temos aqui que o momento de inércia vezes a velocidade angular, tá certo? Vai nos dar uma outra grandeza aqui, que é L. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá certo? Então, o que acontece? O rotor rígido, quando ele começa a girar, como o peão aqui, ele vai descrever alguns movimentos. Então, tem um movimento muito importante, que é o movimento que ele descreve em relação aqui ao seu eixo de rotação e um movimento em relação a um eixo fixo, tá certo? Esse movimento que ele vai descrever aqui, nós chamamos de movimento de precessão, que eu vou mostrar aqui no caso de um giroscópio. Então, bom pessoal, eu tenho aqui um giroscópio e o elemento, o ingrediente principal do giroscópio é o volante. O volante é esse disco aqui, fixo a um eixo, tá certo? Que recebe um torque e começa a girar, tá certo? Então, o momento angular, L, é proporcional ao momento de inércia do rotor vezes a velocidade angular. Então, eu vou provocar um torque, que é a variação do momento angular em função do tempo, num determinado intervalo de tempo aqui. Vou efetuar aqui um torque. Efetuei um torque, tem uma base. E vocês vão perceber o movimento de rotação desse rotor clássico aqui. Então eu tenho, e vocês já percebem, um movimento muito importante aqui, que é o movimento de precessão. Veja, esse movimento aqui, tá, que ele está fazendo um movimento circular, ou seja, um movimento que o eixo, o que é a extremidade aqui do eixo de rotação do giroscópio descreve esse movimento de precessão, tá certo? É um movimento muito importante que acontece com as partículas quânticas, tá certo? Nós chamamos de o spin, né? Então, entre aspas, esse movimento aqui representa o spin entre aspas, tá certo? Do giroscópio, né? Lógico que eu estou colocando entre aspas, tá certo? Então, veja que a partir da redução da velocidade angular, esse movimento do spin ele aumenta até o rotor cair. Então, esse movimento
de rotação, ele ainda continua girando, tá certo? Mas já está perdendo a energia. Muito bem. Na natureza, nós temos as moléculas, né, a nível microscópico, nós temos alguns rotores, tá certo? Bidimensionais, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui classicamente um rotor bidimensional, né? Eu vou chamar aqui, eu tenho um eixo fixo aqui. Esse eixo passa pelo centro de massa. Das duas massas M1 e M2 estão ligadas por uma haste rígida. Daí o termo rotor quântico. Aí o termo rotor rígido. Essa extremidade rígida, a haste rígida, né, permite um movimento dele entre as massas. E eu tenho aqui um centro de massa. Tá certo? Atualmente, em algumas pesquisas, já temos rotores comutáveis de engenharia em cristais moleculares. Esses rotores, com porosidade aberta, esses rotores, eles são ativados, eles têm aqui o eixo central ou a haste molecular de hidrogênio, tá certo? E esse rotor ele é ativado, tá? Quando ele absorve na absorção ou na dissorção de CO2. Bom, vamos começar pelo rotor clássico e vamos calcular o momento de inércia do rotor clássico e a energia cinética, tá certo? Para isso, vamos determinar uma grandeza muito importante, que é a massa reduzida. E para determinar a massa reduzida, vamos determinar a relação entre as massas M1, M2 e as suas distâncias em relação ao centro de massa. Então, nós temos, com isso, que a soma das torções é nula no rotor quando ele gira com a velocidade aqui angular constante. Então, nós teremos a seguinte relação. M1 menos R1 mais M2 vezes R2. Só que R2 é Rzão menos R1 igual a zero. Então, resolvendo essa equação, nós temos menos M1R1 mais M2Rzão menos M2R1 igual a zero. Bom, vamos pegar os termos aqui que tem o Rzinho 1, então vai ficar aqui passando esse para o outro lado, vai ficar M2 menos M2R, multiplica por menos 1, então a gente vai ter menos R1 vezes M1 mais M2 igual a menos M2R. Vamos multiplicar por menos 1 e aí fica que R1 é igual a M2R sobre M1 mais M2. Muito bem. Essa é uma relação muito importante, tá certo? Para a gente determinar a energia cinética e o movimento e o momento de inércia do rotor clássico. Vamos agora calcular o momento de inércia desse rotor rígido. Então, o momento de inércia, I, é o somatório de MRI ao quadrado. Então, o momento de inércia I é igual a M1 R1 ao quadrado mais M2 R2 ao quadrado. Vamos substituir o valor de R1, certo? Então, substituindo aqui, o R2, como a gente já sabe,
é o Rzão menos o R1. Então, vai ficar I é igual a M1 R1 ao quadrado mais, parêntese, vamos colocar aqui o M2 para fora, M2, parêntese, Rzão menos R1 ao quadrado. Substituindo o valor de R1, que a gente já calculou, vai ficar M1, que multiplica. Nós vimos que é M2 Rzão sobre M1 mais M2 ao quadrado, mais M2 Rzão menos M2 Rzão M1 mais M2 ao quadrado. Vamos colocar o Rzão em evidência. Então, I é igual a M1, que multiplica M2, M1 mais M2 ao quadrado, Rzão ao quadrado, mais M2, 1 menos M2, M1 mais M2 ao quadrado vezes Rzão 2 ao quadrado. Vamos resolver essa parte aqui da equação, que M1 mais M2, que multiplica M1, então, repito, M1 mais M2 menos M2. De forma que mais M2 cai com mais M1. Simplificou M2 menos M2. Então, ficou M1 mais M2. Então, esse valor vai ser substituído aí. Então, vamos lá, vamos substituir. Então, vai ficar que I é igual a M1, que multiplica M2 sobre M1 mais M2, vezes ao quadrado, vezes Rzão ao quadrado, mais M2, que multiplica, agora vai ser M1 sobre M1 mais M2 ao quadrado, vezes Rzão ao quadrado. Pronto. Então, vamos resolver essa equação. Então, vamos multiplicar aqui o M1, ele vai entrar positivo, né? Então, vai ficar M2 ao quadrado vezes M1. Então, a equação vai ficar que I é igual a, vamos lá, M1, M2 ao quadrado, sobre M1 mais M2. Ok? O R vai ficar em evidência, aqui R ao quadrado. Então, mais, aqui vai ficar M2 mais M1 ao quadrado, sobre M1 mais M2. Isso aqui fica R ao quadrado. Vejamos que o quadrado está nos parênteses, os dois parênteses. Então, tanto M2 como M1 é ao quadrado, como aqui também o valor de R1 mais R2 é ao quadrado, R1 mais R2 ao quadrado. Pronto. Então, nós temos M1 mais M2 ao quadrado, M1 mais M2 ao quadrado. Vamos colocar como fator aqui. Então, vai ficar que I é igual, vamos lá, M1 mais M2 ao quadrado. E aqui, você divide, repete, vai ficar M1. Aqui é M2 ao quadrado, então vai ficar M2 mais, aqui é M2, aqui é M1 ao quadrado, que ficou isso aqui vezes R.
Então, o que é que a gente pode fazer aqui em cima? A gente pode colocar em evidência esse fator M1 mais M2. Então, vai ficar que I é igual, colocando em evidência aqui, vai ficar M1 mais M2, e aqui vai sair, né? Vai sair M1, M2, M1, M2. Então, vai ficar M1, M2, dividido por M1 mais M2 ao quadrado. Tudo isso vezes R ao quadrado, a distância entre as duas massas. Então, o que é que vai acontecer aqui? Como aqui tem M1 mais M2 e embaixo M2 ao quadrado, aqui é o dobro, eu posso simplificar aqui, que vai aparecer M1 mais M2, então vai ficar aqui, vamos fazer aqui, I vai ser igual a M1 mais M2, vezes M1, M2, dividido por M1 mais M2, vezes M1 mais M2. Isso aqui vezes R ao quadrado. Então, esse fator cai com esse, e sobra, portanto, que o momento de inércia vai ser igual a essa massa M1 mais M2, M1 vezes M2, M1 vezes M2, sobre M1 mais M2, vezes R ao quadrado. Portanto, nós temos que esse valor aqui é o que nós chamamos de massa reduzida, Ni. Então, eu vou substituir no lugar de M1 e M2, já vou mostrar para vocês essa relação, que vai ser útil lá na frente. Então, vai ser M1, M2 dividido por M1 mais M2. É a massa reduzida. Então, vou chamar aqui Ni vezes R ao quadrado. Então, vamos dizer que o momento de inércia do rotor é a massa reduzida vezes R, a distância entre as massas, ao quadrado. Vamos guardar essa equação como a equação de número 2. Vamos agora calcular a energia cinética do rotor, né? Essa energia de rotação desse rotor, tá certo? Que é o rotor clássico. Então, essa energia de rotação vai ser igual a quem? Temos aqui um referencial inercial e a massa reduzida que vai girar com velocidade angular ômega. Então, a gente pode escrever que a energia cinética de rotação desse rotor vai ser 1/2 da massa total, né, do sistema, vezes a velocidade ao quadrado. Bom, vamos usar no lugar da massa total a massa reduzida. Então, nós teremos que a energia cinética de rotação desse sistema, né, vai ser igual a 1/2 de M1, M2, M1 mais M2, vezes V ao quadrado, que é ômega R ao quadrado. Portanto, a energia cinética de rotação é 1/2 de Ni vezes ômega ao quadrado, R ao quadrado. Bom, o que é que nós temos aqui? Ni R ao quadrado é o momento de inércia. Portanto, a energia cinética de rotação do rotor clássico vai ser igual a 1/2
de I, momento de inércia, vezes ômega ao quadrado. Então, você percebe que essa energia de rotação, como era esperado, ela vai ser proporcional ao quadrado da velocidade angular. Portanto, quanto maior a velocidade de rotação, como é esperado, maior a energia de rotação, a energia cinética do rotor rígido. Então, aqui eu tenho uma função que ela vai ser contínua. Bom, visto isso, vamos agora determinar a equação de Schrödinger, para um rotor rígido quântico. Essa equação de Schrödinger, ela vai ser a base para resolver o nosso caso do rotor rígido bidimensional quântico. Então, voltemos àquela situação inicial e vamos falar um pouco sobre a mecânica clássica, tá certo? Para a gente fazer essa demonstração. Vamos considerar de novo duas massas, M1 e M2, tá? Separadas por uma distância R. Então, eu tenho o vetor Rzinho, eu poderia localizar essa massa aqui em relação ao eixo de referência. Eu teria aqui R1 e aqui R2, tá certo? E a distância R, apontando para cá, R2 menos R1, só um cálculo de vetores. E aqui nós teríamos o ponto que seria o centro de massa. Bom, então, de acordo com a mecânica clássica, o movimento translacional do sistema como um todo, representado pelo seu centro de massa, onde se concentra a massa total do sistema. Então, eu teria o movimento do centro de massa como sendo um movimento translacional, tá certo? Das duas massas M1 e M2. Segundo, no movimento interno, representado pelo movimento de uma partícula hipotética, como massa reduzida, como nós já calculamos anteriormente, do sistema, a quantidade de movimento associada ao movimento relativo das partículas. Ou seja, se eu considerar o movimento interno da massa, eu vou considerar como a massa reduzida e a quantidade de movimento só das partículas. Então, eu tenho um movimento, dois movimentos. Um movimento interno, tá, da massa reduzida e o movimento translacional dessa massa no sistema clássico. Então, considerando isso aí, o que foi dito, e considerando também que o campo interno do potencial é nulo em qualquer ponto, assim eu posso escrever que o Hamiltoniano, o operador Hamiltoniano, para esse sistema vai ser igual a razão chapéu igual a Pzão chapéu ao quadrado sobre 2 vezes a massa total, que será M1 mais M2, certo? Mais Pzinho chapéu ao quadrado sobre 2 vezes Ni, que é a massa reduzida. Vamos chamar essa equação de equação de 3. Essa equação é o operador de energia hamiltoniano para um rotor rígido, certo? Onde emissão é a soma das duas massas e Ni é a massa reduzida. Aí nós temos então que P é o operador momento linear, o Pzão do sistema de massa emissão Mzinho M1, M2, e Pzinho é do movimento interno, no movimento de rotação, tá certo? Do rotor rígido. E Pzão, movimento de translacional, certo? Pois bem, vamos dar continuidade. Bom, como nós acabamos de ver o Hamiltoniano para o rotor rígido, então vamos resolver agora esse Hamiltoniano. Primeiro, vamos considerar só o caso da energia rotacional, a energia interna do rotor. Então, para isso, vamos considerar que o sistema de eixos de referência seja solidário ao centro de massa, ou seja, que ele se desloque com o centro de massa. O que isso equivale?
equivale a anular a energia translacional do sistema como um todo. Então, a gente pode escrever assim, que o Hamiltoniano, H, é igual a Pzão chapéu ao quadrado sobre 2m mais Pzinho ao quadrado sobre 2N. Então, considerando a energia interna rotacional, então a translacional aqui eu posso desconsiderar. Isso equivale a dizer que o Hamiltoniano para o rotor rígido quântico vai ser igual a momento Pzinho ao quadrado, que é o operador momento linear, sobre 2Ni. Muito bem. Então, para a gente resolver essa equação, a gente vai considerar, então, que o operador momento ao quadrado, Pzinho, ele vai ser igual à soma dos operadores. Pzinho na direção de x, mais Pzinho na direção de y, ao quadrado, mais Pzinho na direção de z, ao quadrado. Então, eu posso escrever que esse operador Pzinho na direção de x, ele vai ser igual a H cortado sobre I dρ de x. Esse operador na direção de y vai ser H cortado I dρ y. E na direção de z vai ser H cortado I dρ z. Bom, substituindo aqui em cima, esse operador P ao quadrado vai ser, então, H cortado sobre I dρ x ao quadrado, mais H cortado I dρ x ao quadrado, mais H cortado I dρ z ao quadrado. Bom, isso aqui significa dizer, que eu vou resolvendo essa soma, significa dizer que o operador Pzinho ao quadrado, a energia de rotação, ele vai ser igual, coloque em evidência o H sobre I, então H cortado sobre I ao quadrado. E você vai perceber que agora a soma dessas derivadas parciais em relação às coordenadas x, y e z vai dar o nosso Laplaciano. Então, vai ficar o Laplaciano. Então, o que vai acontecer aqui? Nabla ao quadrado. Daqui a gente conclui, então, que h ao quadrado e ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, eu posso escrever que vai ser menos h cortado ao quadrado vezes o Laplaciano. Muito bem. E agora a gente vai substituir na equação do Hamiltoniano. Então, substituindo na equação do Hamiltoniano, vai ter que o Hamiltoniano vai ser igual a, vamos colocar em evidência 1 sobre 2ni, e vamos substituir, certo? Vezes menos h cortado ao quadrado vezes o Laplaciano. O que nos leva a concluir que o Hamiltoniano da rotação, da energia de rotação do rotor rígido vai ser igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2
Ni, que é a massa reduzida, vezes o Laplaciano. Então, nós temos aqui o Hamiltoniano. Muito bem. De posse desse valor, a gente pode agora escrever a equação de Schrödinger para o rotor rígido. Então, vamos fazer aqui o Laplaciano vezes a função de onda psi de x, y e z é igual a energia vezes a função de psi, y, z. Muito bem. Substituindo o Hamiltoniano, nós teremos então que a equação é igual a menos h cortado sobre 2ni vezes o Laplaciano, função de onda, psi de x, y, z, é igual a E, função de onda, psi, y, z. Muito bem. E aqui nós temos a equação de Schrödinger para o rotor rígido. O que vamos fazer agora? É interessante escrever essa equação em coordenadas esféricas, uma vez que nos interessa a energia de rotação. Então, vamos escrever esse Laplaciano em coordenadas esféricas e encontrar a equação de Schrödinger para o rotor rígido em coordenadas esféricas. Para isso, se faz necessário uma transformação de coordenadas. Sair das coordenadas cartesianas para as coordenadas esféricas. E nós já sabemos o seguinte, sabemos que isso é uma mera transformação matemática. E nesse sistema de coordenadas, nós temos aqui os ângulos θ, né? Que esse θ vai variar de 0 a π, e φ, a rotação, que vai variar de 0 a 2π. Vamos, então, escrever as coordenadas polares. Então, nós temos, primeiro, que x aqui é igual a r' seno de θ vezes cosseno de φ, que a coordenada y vai ser igual a r' seno de θ seno de φ, e a coordenada z vai ser simplesmente r' vezes cosseno de θ. Na decomposição direta, a z aqui você pode perceber facilmente. As outras duas você projeta no plano x, y e faz as suas projeções nos devidos eixos, certo? Temos também outros pontos importantes, tá? Aqui, que é o valor de R, você pode calcular usando o teorema de Pitágoras, né? E quem é φ e quem é θ, em função, tá certo? Então, nós teríamos aqui que φ é igual a arco tangente de y sobre x, e temos que θ é igual a arco cosseno de z sobre o módulo de R. Muito bem. Os limites de variação das coordenadas esféricas são, primeiro, R, que vai variar de 0 ao infinito, θ, como eu já disse, que vai variar de 0 a π, e φ, que vai variar de 0 a 2π.
que são os valores importantes que a gente vai usar lá na frente. O elemento de volume, aqui, é simplesmente dx, dy, dz, que é igual a r ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. E o operador laplaciano em coordenadas polares, a gente pode escrever ele aqui, tá certo? Ele vai ser escrito da seguinte forma. Nabla ao quadrado, o operador laplaciano vai ser igual a dρ ao quadrado, dρ de z ao quadrado, mais 2 sobre r, dρ de r, mais 1 sobre r ao quadrado, dρ ao quadrado, dρ de θ ao quadrado, mais, então, cotangente de θ ao quadrado, r ao quadrado, vezes dρ de θ, mais 1 sobre r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, vezes dρ ao quadrado e dρ de φ ao quadrado. Então, esse é o operador laplaciano em coordenadas esféricas. E aí, se a gente substituir esse operador na equação 4, na equação do Schrödinger para o rotor rígido, a gente vai encontrar a equação do Schrödinger para o rotor rígido. Então, vamos exprimir essa equação, a equação de Schrödinger, em coordenadas esféricas. Então, a gente vai repetir aquela equação, que foi menos h cortado sobre 2ni, nabla ao quadrado, laplaciano, psi. E agora eu vou exprimir em coordenadas esféricas. Então, vai ser r, θ e φ igual a E vezes psi de, em coordenadas esféricas, r, θ e φ. Muito bem. Para simplificar isso aqui, vamos multiplicar essa equação por menos 2ni, multiplicando por menos 2ni h cortado. Então, aqui vai ficar menos 2ni h cortado, vai passar para o primeiro membro, aqui vai cancelar quando eu multiplicar. Então, a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas vai ser laplaciano vezes r, θ, φ. Aqui, como ficou negativo, vai passar positivo, então vai ficar mais 2ni, que é a massa reduzida, sobre h cortado, vezes E, psi de r, θ, φ, igual a zero. Então, essa é a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. É essa equação que a gente vai desenvolver para o rotor rígido, certo? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai observar que esse laplaciano que a gente determinou aqui em cima, ele vai reduzir, levando em conta a definição de rotor rígido. Como o rotor, nós consideramos ele rígido, o movimento translacional vai ser desprezado, então significa dizer que R vai ser constante. Vai ser, então, R é uma constante, então nós teremos as derivadas em relação a R igual a zero. Tá?
Essas derivadas iguais a zero, eu vou cancelar. E no lugar de R que eu tenho, eu vou colocar Rzão naquela transformação que a gente fez considerando a mecânica clássica. Então, a gente pode escrever o Laplaciano da seguinte forma. Laplaciano Nabla ao quadrado é igual a d-Rom ao quadrado, d-Rom de R ao quadrado, mais 2 sobre R, d-Rom de R, mais 1 sobre R ao quadrado, d-Rom ao quadrado, d-Rom de θ ao quadrado, mais cotangente de θ, R ao quadrado, d-Rom de θ, mais 1 sobre R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, d-Rom ao quadrado, d-Rom de φ ao quadrado. Então, levando em consideração o que foi dito, o caso rotor rígido, então nós temos que as derivadas em função de R podem ser desprezadas. Aqui vai cancelar aqui, essa outra derivada aqui, certo? E aí, no lugar onde eu tenho R, a gente pode substituir por Rzão. Então, a equação, o Laplaciano vai ficar da seguinte forma. Nabla ao quadrado igual a, aqui cancelou, isso aqui permanece, então vai ficar 1 sobre Rzão ao quadrado, d-Rom ao quadrado, d-Rom de θ ao quadrado, mais cotangente de θ sobre Rzão ao quadrado, d-Rom de θ, mais 1 sobre Rzão ao quadrado, seno ao quadrado de θ, vezes d-Rom ao quadrado, d-Rom de φ ao quadrado. Então, é esse Laplaciano que a gente vai substituir na equação de cima que a gente encontrou. Vamos chamar essa equação aqui de equação 6. Ok? Então, a gente substituindo esse Laplaciano, essa equação aqui do Laplaciano, na equação 6, para o rotor rígido, a gente vai encontrar a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. E é isso que a gente vai fazer agora. Ok? Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, vamos lá. Peguei aquela equação d-Rom, equação do Laplaciano em coordenadas esféricas, vou substituir na equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, como vocês viram, foi equação de número 6, né, o Laplaciano ao quadrado, que multiplica a função de onda R θ φ igual a 2ni sobre h cortado psi de R θ φ. Pronto, reescrevi a equação. Vamos substituir agora aqui o Laplaciano, tá certo? Então, vai ficar todo o valor do Laplaciano, 1 sobre R ao quadrado, d-Rom ao quadrado, d-Rom de θ ao quadrado, mais cotangente de θ sobre R ao quadrado, d-Rom de θ, mais 1 sobre R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, d-Rom de φ ao quadrado, vezes a função de onda,
Veja agora com a particularidade, a gente cancelou a derivada de R, levando em consideração a condição de rotor rígido. Então agora a função de onda só vai ser em função de θ e φ, dos dois ângulos, certo? Mais 2ni sobre h cortado ao quadrado, dρ e de novo θ, φ, tudo isso igual a zero. Muito bem. Para simplificar essa equação, nós observamos que tem aqui 1 sobre r ao quadrado, 1 sobre r ao quadrado e 1 sobre r ao quadrado. Então, a gente pode multiplicar essa equação por r ao quadrado para simplificar. Então, se eu multiplicar essa equação aqui, toda essa equação, por r ao quadrado, então eu vou cancelar esse r daqui, esse r daqui e esse r daqui dentro do Laplaciano em coordenadas esféricas. E aqui vai ficar 2νr. Então, a equação de Schrödinger vai ficar da seguinte forma. dρ ao quadrado, θ ao quadrado, dρ de θ ao quadrado, mais cotangente de θ, dρ de θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, dρ ao quadrado, dρ de φ ao quadrado. E aí, repete, π de θ, φ, mais, e aí aparece 2νr ao quadrado, h cortado ao quadrado, dρ de θ, φ igual a zero. Muito bem. O que é que a gente vai perceber agora, que a gente já viu? Eu comecei a aula e mostrei que esse produto, νr ao quadrado, esse produto aqui, ele vai representar o momento de inércia. Mas eu não vou substituí-lo agora, vai ficar para mais tarde. Mas eu vou perceber que toda essa razão aqui, 2νr ao quadrado h, vai ser constante, tá certo? Como vai ser constante, nós vamos chamá-la de gama. Então, gama, essa constante aqui na equação vai ser 2νr ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Tranquilo? Então, a gente vai escrever a equação de Schrödinger agora com essa constante para simplificar mais na frente. Então, repete todo o Laplaciano. Então, ficaria dρ ao quadrado, dρ de θ ao quadrado, cotangente de θ, dρ de φ, dρ de θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, dρ de φ ao quadrado, vezes a função de onda em relação a θ e φ, mais gama, vezes E, aqui faltou o E, corrigido, vezes E, π de θ, φ igual a zero. Então, é essa equação que a gente vai utilizar agora para determinar a equação do rotor rígido, certo? Então, muito bem. Vamos determinar aqui a equação de Schrödinger para o rotor rígido. Só que num caso particular. Que caso particular é esse? Que é o caso do tema de nossa videoaula, que é o rotor rígido bidimensional. Se eu quero o rotor rígido bidimensional, que é o objetivo dessa videoaula, o que é que nós temos que fazer? Temos que observar agora que o rotor, que é essa massa reduzida, Ni, ela vai descrever uma rotação no plano XY.
Se ela vai descrever uma rotação no plano XY, vamos colocar aqui no sentido horário, inicialmente aqui, certo? Então, nós vamos perceber que esse ângulo, que é o valor de θ, que θ vai ser igual a π sobre 2, ou θ igual a 90 graus. Então, eu tenho duas coisas importantes aqui que eu vou comentar daqui a pouco. θ vai ser constante, né? E θ vai ser igual a 90 graus. Então, a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, a gente já escreveu essa equação, certo? Eu vou reescrever ela aqui, vou fazer as considerações para a gente concluir a equação de Schrödinger. Então, veja, reescrevendo essa equação, nós temos dρ ao quadrado, dρ de θ ao quadrado, mais cotangente de θ, dρ de θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, dρ de φ ao quadrado, dρ ao quadrado, dρ de φ ao quadrado, vezes a função de onda em função de θ e φ, mais gama vezes E π de θ e φ, isso aqui igual a zero. Muito bem. Vamos então observar a questão do rotor rígido, nesse caso bidimensional. Se ele é bidimensional, θ vai ser constante. Se θ vai ser constante, então, as derivadas, primeira observação importante aqui, que a derivada de dρ de θ e dρ, a segunda derivada, dρ de θ2, essas derivadas, elas se anulam, certo? Então, eu posso simplificar aqui zero, tá? E aqui zero também, para o caso do motor bidimensional, rotor rígido bidimensional. E o segundo caso importante é que o seno ao quadrado de θ, quando eu substituir, vai ficar, então, o seno de π sobre 2, considerando o movimento no plano XY, né? Seno de π sobre 2 é seno de 90, seno de 90 é 1. Então, 1 ao quadrado é o mesmo. Portanto, 1 sobre seno ao quadrado de θ, esse termo aqui dessa equação, vai ser 1. Observando isso aqui, a gente pode escrever agora a equação de Schrödinger para o rotor rígido bidimensional quântico, né? Às vezes chamado de rotor plano. Então, a gente reescrevendo a equação de Schrödinger, sobrou aqui dρ ao quadrado, dρ de φ, certo? Então, ficou só dρ ao quadrado, dρ de φ ao quadrado, vezes a função de onda, π de θ, φ, ok? Mais gama é π de θ, φ, igual a zero. Então, nós temos aqui a equação de Schrödinger, e essa equação ela pode ser ainda simplificada de uma forma mais comum que a gente usa, tá certo? E eu vou fazer isso. Como? Eu vou substituir o valor de gama, que nós já sabemos quem é o valor de gama. Gama é igual a 2πr ao quadrado sobre h cortado. E nós sabemos que esse valor 2πr ao quadrado é o momento de inércia, né? E sabemos também que agora sim, é o operador, vamos colocar aqui, exprimir a energia, o operador de energia. O operador de energia é igual a
IH cortado dROM de T. É o operador de energia. Então, substituindo esses valores na equação de Schrödinger, nós teremos a seguinte relação. dROM ao quadrado, dROM de φ ao quadrado, π de... E agora, veja que nós temos uma mudança de variável, né? Aqui você vai perceber agora, depois que eu fiz isso, que não aparece mais θ. Então, na equação, não aparece mais θ, né? A equação agora, uma vez que eu percebi que θ é constante, vai ficar em função de φ e com a energia em função de T. Então, o θ dessa equação, ela vai desaparecer, tá, em função dessas mudanças. Então, com as mudanças eu vou ter agora dROM ao quadrado, dROM de φ ao quadrado, vezes a função de onda π de φ t, né? Mais, substituindo os valores que eu tenho aqui agora eu vou ter esse valor daqui para substituir. Então, fica 2, o momento de inércia, sobre H cortado, vezes E, que é IH cortado ao quadrado, né? O IH cortado, perdão, vezes dROM de T, π de φ T. Então, vamos pegar essa equação, para simplificar, vamos multiplicar essa equação igual a zero. Pronto. Vamos multiplicar essa equação para simplificar e deixar ela num formato mais simples. Vamos multiplicar essa equação por menos H cortado sobre 2i. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando a gente multiplicar aqui esse menos H cortado sobre 2i, nessa equação vai aparecer menos H cortado sobre 2i vezes essa derivada. Então, posso repetir aqui. Menos H cortado sobre 2i, a derivada dROM ao quadrado, dROM de φ ao quadrado, vezes a função de onda, φt. E aqui vai ficar mais vezes menos, vai ficar menos. Vou passar para o outro lado, já para escrever a equação. Então, vai ficar mais, né? Mais vezes menos é menos, mas vou passar para o segundo membro. Então, vai ficar mais. Aí, o que acontece? 2i simplifica com 2i e H cortado com H cortado. Aí, vai sobrar, tá certo? I, H, dROM de T, π de φt. Essa é a equação de Schrödinger em função das coordenadas do ângulo azimutal, do ângulo da rotação do π, e em função do tempo, tá certo? E agora a gente pode perceber que essa equação vai ter uma solução, uma função de onda, que vai depender de φ e vai depender de t. Então, eu posso expressar essa equação tanto em função de φ como em função de t. Vamos fazer isso, tá certo? Vamos fazer essa solução da equação de Schrödinger nas duas funções, em função de t e em função de t. Ok? Vamos lá. Para fazer isso, expressar essa equação em função de φ e em função de t, nós vamos fazer, nós vamos aplicar a solução de variáveis separadas, ou variáveis separáveis, tá certo? Então, a gente já tem a função de onda, que eu mostrei nesse instante. Então, a função de onda que a gente viu foi menos H cortado sobre 2i, dROM
d-rom de φ ao quadrado, d-rom ao quadrado, d-rom de φ ao quadrado, psi de φt mais i, h cortado, d-rom de t, psi de φt. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai fazer, então, uma solução de variáveis separáveis. Então, eu vou escrever a seguinte solução. A função de onda psi de φt em duas funções. Uma função de psi maiúsculo, ou φ maiúsculo, em função de φzinho, e tzão, t maiúsculo, em função de tzinho, t minúsculo. Então, essa vai ser uma função, a equação, aqui, 0,9 das equações que a gente viu resolvida. Essa aqui foi uma equação que a gente viu lá em cima, então eu vou substituir essa equação aqui. Fazendo essa substituição, o que é que a gente vai perceber? Vamos lá, vamos substituir essa equação aqui. Vai ficar assim, menos h cortado ao quadrado, 2i, d-rom ao quadrado, d-rom de φ ao quadrado, e agora substituindo, né? Então, nós temos φzão, φzinho, tzão, tzinho, de tzinho, e aí vai ficar i, h cortado, d-rom de t, aí, φzão de φzinho, tzão de tzinho. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora aqui? Aqui o que a gente pode fazer agora é colocar para o primeiro membro, essa equação aqui para o primeiro membro, e depois que a gente colocar essa equação para o primeiro membro, multiplicar toda a equação pelo inverso dessa função de onda. Então, a gente pode fazer menos h cortado sobre 2i, d-rom de φ ao quadrado, psi, o φzão, φzinho, tzão, tzinho, menos i, h cortado, d-rom de t, φzão, φzinho, tzão, tzinho. Tudo isso igual a zero. E aí a gente pode multiplicar por 1 sobre φzão de φ e tzão de t. Então, multiplicando isso aqui, a gente vai ter a seguinte situação. Eu posso perceber, quando eu multiplicar, que vai aparecer aqui 1 sobre φ, tá certo? E vai aparecer aqui, cancelar o t. E aqui vai ficar 1 sobre t e cancelar o φ. Então, a equação ficaria assim. 1 sobre φzão de φ, que multiplica todo esse termo, eu cancelei o t, então ficaria menos h cortado sobre 2i, d-rom ao quadrado, d-rom de φ ao quadrado, e fica só φzão, φzinho. Cortei o t. Menos, aqui eu faço o contrário. Deixo 1 sobre t, 1 sobre tzão de t, que multiplica menos, como eu estou considerando, né? Que se eu considerar, já que eu posso colocar o mais, é que posso colocar o menos. Então, vai ficar 1 sobre... 1 sobre IH, d-rom de t,
que multiplica só o T, que eu cortei o φ. Tzão de T. Tudo isso igual a zero. Pronto. Então, agora, a gente pode usar aqui uma equação, uma constante, tá certo? Uma constante para separar, chamada constante de separação E. Usando essa constante de separação E, você vai perceber que toda essa equação vai ser igual a E. Toda essa equação vai ser igual a E. E que toda essa equação aqui vai ser igual a E. Portanto, você vai ter a equação de Schrödinger independente do tempo, que vai ser passar esse φ para o outro lado, para o lado de cá, né? Ok? E aí eu tenho E, então eu passo, então veja, 1 sobre φ igual a tudo isso aqui, igual a E. Então, 1 sobre φ passa para o outro lado, então vai ficar menos H cortado sobre 2i. E agora não é mais derivada parcial, a derivada total, que é só em função de φ. Então, vai ficar d ao quadrado, d de φ ao quadrado, né? Psi de φ, como eu passei o outro lado, vai ficar E vezes psi de φ. Então, essa equação é a equação de Schrödinger do rotor rígido bidimensional, é o rotor rígido bidimensional, independente do tempo. Essa equação é a equação de Schrödinger, né, independente do tempo, tá certo? E do outro lado, nós temos a seguinte equação. Temos a seguinte equação. Vamos passar também isso aqui igual a E, tá certo? E vamos passar Tzão T para o outro lado, multiplicar por menos 1, então a equação vai ficar d dt Tzão de T, a derivada da função de onda de T, em função do tempo, é igual a menos E sobre, multipliquei também, né, por IH cortado, então ele passou dividindo, depois então vai ficar menos IH cortado, Tzão de T. Essa equação é a equação de Schrödinger para o rotor rígido bidimensional, só que essa equação de Schrödinger, ela é dependente do tempo. Ok? Muito bem. Vamos agora resolver essa equação do Schrödinger dependente do tempo. Vamos achar a solução dela, fazer a condição de normalização, encontrar a constante da função, tá certo? E deixar uma atividadezinha para vocês. Então, a equação do Schrödinger independente do tempo foi menos H cortado sobre 2i, momento de inércia, d ao quadrado, d de φ ao quadrado, φzão de φ, que é a função. E é igual a psi de φ. Psi de φ. Então, foi essa a equação. Então, vamos resolver essa equação e encontrar a função de onda, que é a solução dessa equação. Então, para isso, vamos multiplicar essa equação por menos 2i sobre h cortado. Essa multiplicação aqui vai nos ajudar muito.
Então, quando a gente multiplica esse menos aqui vai ficar mais. E vai cancelar H cortado e vai cancelar aqui no primeiro membro. Então, vai ficar D ao quadrado, D de φ ao quadrado, φ de φ, igual a... Cancelei o menos com menos, agora vai aparecer o menos desse lado. Então, desse lado aparece menos 2i vezes E sobre H cortado. φ de φ. Muito bem. Então, vejamos que aparece aqui a derivada de segunda ordem da função de onda, né? φ de φ. E aqui a função φ de φ, tá certo? Então, o que vai acontecer? Como aqui é uma constante, vamos chamar essa constante de m ao quadrado, né? Esse m ao quadrado a gente vai determinar ele depois. Então, a equação vai ficar d de φ ao quadrado, φ de φ, igual a menos m ao quadrado, φ de φ. Bom, se a gente observar aqui essa equação, a gente pode multiplicar por 1 sobre φ, φ de φ, e passar para o primeiro membro. Então, se eu multiplicar toda essa equação por 1 sobre φ de φ e passar para o primeiro membro, a equação vai ficar 1 sobre φ de φ, d ao quadrado, d de φ ao quadrado, a segunda derivada, da função φ de φ. Bom, aí vamos passar, como eu multipliquei aqui, cancelei o φ, só passa o m, então passa mais m ao quadrado, igual a zero. Então, a gente percebe que essa é uma derivada de segunda ordem. E a solução dessa derivada de segunda ordem é tal que as raízes, tá certo? Se eu chamar aqui as raízes dessa função como sendo lambda, vai ser mais ou menos m ao quadrado. Aliás, lambda vai ser mais ou menos i m ao quadrado. Exato. E aí, a gente pode dizer que a função de onda, né, a solução dessa equação, ela vai ser uma solução desse tipo. Φzinho, φ igual a NE elevado a mais ou menos IM de φ. Então, essa é a equação. Então, nós vimos que a solução da equação de Schrödinger, independente do tempo, é uma função do tipo φ de φ, n é elevado a mais ou menos i m φ. Então, precisamos determinar o valor de m. Então, vamos usar a condição de normalização. A condição de normalização vai ser a integral de menos infinito a mais infinito da densidade de probabilidade de dφ. Isso aqui é igual a menos infinito a mais infinito de módulo de φ de φ ao quadrado dφ igual a 1. É a densidade de probabilidade, ok? Então, a densidade de probabilidade é o produto do conjugado da função de onda pela função de onda. Então, eu posso escrever que vai ser igual a φ asterisco de φzinho, φzinho, igual vezes dφ.
Agora eu vou perceber que os limites da integral agora, como é em função de φ, a gente viu anteriormente, vai ser de 0 a 2π. Então, vai ser igual a integral de 0 a 2π de n asterisco é elevado a menos im φ, n é elevado a i e φ. Muito bem. Portanto, eu vou perceber que a integral de 0 a 2π vai ser igual ao módulo de n ao quadrado de φ. Ok? Aqui eu tenho o expoente menos if menos imφ mais imφ. Então, e elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai ser igual, o n vai sair, então vai ficar módulo de n ao quadrado, integral de 0 a 2π de φ. Integral de φ é φ, e, portanto, 2π menos 0 é 2π. Então, isso aqui vai ser igual a 1, né? Isso aqui é igual a 1. Estou fazendo essa sequência. E, portanto, isso aqui é igual a 1. Então, nós temos que n, módulo de n ao quadrado, é igual a... módulo de n ao quadrado vezes 2π igual a 1. Então, eu posso escrever, passando para o outro lado aqui, 1 sobre 2π, módulo, tirar a raiz quadrada, então fica que n é igual a 1 sobre raiz de 2π. Então, esse é o valor de n. Então, reescrevendo essa equação, a equação de onda da solução da equação de Schrödinger, independente do tempo, é φ de φ igual a 1 sobre raiz de 2π é elevado a i mφ. Então, essa é a função de onda que resolve a equação do Schrödinger do rotor bidimensional independente do tempo. Certo? Agora, precisamos determinar os valores de m. Então, quem vai ser o valor de m? Para a gente determinar esse valor de mzinho, nós vamos utilizar as condições gerais de uma função de onda. Então, uma função de onda deve obedecer a algumas condições gerais. Então, a primeira condição geral de uma função de onda é que ela tem que ser contínua. A segunda, ela tem que ser unívoca, ou única, né? Ou unicidade. E ser quadrática e integrável. Primeira condição. E a terceira condição, a gente verifica direto, automaticamente, pela própria natureza da função. Né? A própria natureza da função já mostra que ela é uma função contínua e é uma função quadrática integrável. Agora, a segunda condição, a condição de unívoca, ela pode obedecer, né? Verificando que os pontos que eu tenho é o mesmo quando o rotor dá um giro. Então, quando o rotor der um giro, o valor de θ e φ, quando ele der um giro completo, né, vai ser θ e φ mais 2π, deu uma volta. Então, a gente pode observar que isso é verificado. Então, se isso é verificado,
a orientação do rotor no espaço dentro de um giro. Então, essa condição de unívoca pode ser verificada em função dessa condição. Então, eu posso escrever a função de onda da seguinte forma. Φzinho é igual a Φ de Φzinho mais 2π, certo? Então, ela é única. Essa função é única. Se isso é verdade, então eu posso escrever que E elevado a Imφ é igual a E elevado a Imφ vezes E elevado a Im2π. E que essa condição eu posso escrever que 1 é igual a E elevado a 2π e M. Então, o que é que a gente vai observar aqui nessa condição? Aqui. Essa função pode ser escrita da seguinte forma. 1 igual a cosseno de 2πm mais I seno de 2πm. Muito bem. E aqui a gente pode verificar a seguinte condição, que 0i mais 1 é igual a cosseno de 2πm mais I seno de 2πm. Então, nós verificamos o seguinte, que cosseno de 2πm é 1 e seno de 2πm é 0. Então, daqui se conclui que m vai ser um número inteiro igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim sucessivamente, etc. Tá certo? E, portanto, escolhemos que as raízes da função era Im. Isso significa dizer que o rotor está em movimento, ele está girando no sentido horário. Então, o rotor vai girar no sentido horário. No sentido horário. E a função de onda, por fim, pode ser escrita da seguinte forma, tá certo? Psi de Φt igual a 1 sobre raiz de 2π elevado a Imφ tesão de T. Veja bem, nós vamos observar aqui que essa é a função completa. Até agora, eu mostrei uma função de onda que vai resolver só o caso independente do tempo, né? Era aquela função que eu mostrei lá, tá certo? Aqui, independente do tempo, com m igual a esses valores. Então, a solução dependente do tempo do rotor rígido bidimensional, ela fica como exercício nessa videoaula. Então, como eu achei a solução da função independente do tempo, a videoaula eu vou deixar para vocês esse trabalho, que é a solução da equação dependente do tempo, certo? Bom, dando sequência, vamos calcular agora a energia
do rotor rígido quântico bidimensional. A energia desse movimento, energia de rotação, né, desse rotor. Então, se a gente lembrar da equação de Schrödinger, das últimas aulas, a gente viu do rotor dependente e independente do tempo foi que menos h cortado sobre 2i d ao quadrado dφ ao quadrado φ de φ igual a E φ de φ. Então, essa foi a equação independente do tempo. Se a gente multiplicar essa equação por menos 2i sobre h cortado ao quadrado, a gente vai encontrar a equação. Por isso aqui vai cancelar o menos com menos, fica mais. H cortado com H cortado e 2i com 2i. Então, cancela aqui, vai ficar d ao quadrado, d de φ ao quadrado, φ de φ igual. E aqui, menos, né? Aqui ficou E, que multiplica, então vai ficar 2i E sobre H cortado ao quadrado, φ de φ. Então, a gente já sabe que esse valor aqui é o valor de m, tá certo? Que é o número quântico, m ao quadrado. Então, a gente pode escrever que 2ie sobre h cortado ao quadrado é igual a m. M ao quadrado. Isso, 2i é igual a m ao quadrado. E colocando E em evidência, a energia de rotação do rotor quântico bidimensional vai ser igual a m ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2i. Então, essa é a energia de rotação do rotor rígido bidimensional. Bom, aplicando a condição de unicidade, né, unívoca, nós vimos que m era igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim sucessivamente. Então, eu posso afirmar que o módulo de m vai ser igual a 0, 1, 2, 3. Então, se a gente observar essa equação, a gente vai perceber que essa energia ela não vai ser contínua, não vai ser uma função constante. A gente vai perceber que essa energia ela vai depender de m ao quadrado. Então, se a gente fizer um gráficozinho aqui da energia em função dos valores de m, a gente vai perceber que se m for zero, vou comentar daqui a pouco, essa energia é zero. Opa! O rotor bidimensional quântico tem energia zero do ponto fundamental, né, do nível fundamental, M0. Esse é um problema que eu vou deixar para vocês também. Tá certo? Mas o que é importante aqui perceber é que essa energia ela não é contínua, ela é quantizada. Então, por exemplo, se m for 1, então 1 ao quadrado é 1 mesmo, então é h cortado sobre 2i. Se m for 2, então 2 ao quadrado é 4. Então é 4h cortado sobre 2i. Veja que ela está dando um salto, está sendo quantizada, diferente da energia cinética do rotor clássico, que a gente viu e eu vou mostrar daqui a pouco para terminar a aula. Ok? Então vamos concluir aqui. Como exercício, eu quero que vocês que estão me ouvindo discutam porque a energia do rotor quântico rígido bidimensional
é zero no ponto zero, tem energia zero no ponto zero. Não tem energia, vamos dizer assim, não tem energia no ponto zero. É uma coisa que você discuta a respeito disso aí. Já dá para a gente entender por que ela é zero no ponto zero. Eu fiz algumas condições lá em cima, né, de rotação, de potencial, tá certo? Segundo, eu quero também que você, diante disso, explique por que o rotor rígido não é um modelo totalmente realístico para um sistema microscópico, porque o modelo não é totalmente realístico para o sistema microscópico. Vamos calcular agora o momento angular do rotor rígido. Então, para calcularmos o momento angular do rotor rígido, basta a gente lembrar da equação para os altos valores, né? Então, da função de onda. Então, quando o rotor está girando aqui, tá certo? Ele vai determinar um momento angular na direção perpendicular à rotação, ou seja, se eu considero que a minha massa aqui reduzida está girando no plano XY, eu percebo que o momento angular vai ter a direção do vetor Z. Está aqui o momento angular na direção de Z. Então, usando a equação para os altos valores, nós temos que LZ, πc, φ de φzinho, M, é igual a H cortado sobre I, dρ de φ, de πc, de φ, de φzinho, de M. Muito bem. E sendo πc, φ de φzinho a função para, independente do tempo, a função de onda para a equação de Schrödinger independente do tempo, igual a 1 sobre raiz de 2π, é elevado a mφ. Então, a gente pode substituir, a gente vai encontrar LZ, 1 sobre raiz de 2π, elevado a mφ, igual a H cortado sobre I, dρ de φ, vezes a função de onda, 1 sobre raiz de 2π, é elevado a mφ. Muito bem, simplificando isso aqui, nós vamos ter que LZ de E elevado a mφ é igual a M H cortado de E elevado a mφ. Bom, daqui a gente pode concluir que M é um número inteiro, e se M é um número inteiro, a gente pode concluir que o momento angular tem dimensão de H cortado. Então, eu posso escrever os altos valores na forma de LZ, momento angular na direção de Z, igual a φ de φzinho M, igual a M H cortado φ de φzinho M. Então, você percebe que o momento angular, ele tem dimensão de H cortado, tá certo? Tem as mesmas dimensões de H cortado. Então, se a gente observar aqui, a gente pode simplificar o E aqui, a gente pode perceber que LZ vai ser MH cortado. Se eu levar em consideração que LZ é igual a MH cortado, e substituir os valores, nós temos que M0, certo? Usando o valor de M lá da energia, também M0,
O momento angular é zero, o rotor está parado, né? E a partir daí, se M for 1, então você já tem que é H o H cortado, olha aí. Se M for 2, é igual a 2H cortado. Então, o momento angular também é quantizado. Opa, essa relação de quantizar o momento angular já foi usada nós chamamos de antiga quântica, né? Por Bohr, na hora do átomo na hora de que ele determinou o modelo atômico dele, tá certo? Ele considerou também a quantização do momento angular. Por fim, nós vamos observar o rotor rígido bidimensional quântico e o seu análogo clássico. A relação que a gente tem é essa aqui. Primeiro, que o rotor quântico, a energia, ela é quantizada, ela aparece em valores, em quantidades, como H cortado 2i, 4, 9, ela é quantizada, ela não é um valor contínuo, né? Já no rotor clássico, nós vimos que a energia é igual, está aqui, ó, energia é igual a 1 meio de I ômega. Então, a energia como 1 meio de I é uma constante, a energia é proporcional a ômega quadrado. Então, daria aqui uma função quadrática proporcional a ômega quadrado. Aqui já a energia ela é quantizada no rotor quântico, né? Ela aparece em determinados valores, não é uma constante, ela não é proporcional aí. Ela aparece em quantidades, H cortado sobre 2i, 4H cortado, 9H cortado. O momento angular, lá no rotor quântico, nós vimos que L igual a M, ele tem dimensão de H, então nós vimos então que ele também é quantizado, tá certo? É H, 2H, 2H cortado, H cortado, 2H cortado, vai dependendo do número quântico aqui, de M. E no rotor clássico, L, ele vai variar em função de ômega, nós determinamos aqui, né? Então ele varia em função de proporcional à velocidade angular. Quanto maior a velocidade angular, maior o valor do momento angular. Tá certo? Essas são as principais diferenças, né? Além das equações de movimento. No rotor clássico, a equação de movimento é a equação, tá certo, de Newton, né? E o rotor quântico é a equação de Schrödinger. Tá certo? Obrigado e até a próxima.